Bom pessoal, boa tarde. Quero novamente agradecer à professora Maria Helena pelo convite e a todo mundo, a presença de todo mundo aqui, muitos colegas que já tem muito tempo que eu conheço, com quem eu colaboro. Então, o meu nome é Christian, me ocupo de geoquímica marinha, faço parte do CPGEO aqui no IGC e hoje, todo mundo com a nadadeira pronta, gostaria de convidá-los para um mergulho em uma área muito interessante, particularmente para o Brasil. Então, vamos mergulhar na elevação do Rio Grande e então é uma elevação oceânica localizada entre a costa do Brasil e a dorsal mesoatlântica. E se vocês ainda não se depararam com essa feição submarina, vão se deparar, porque é muito atual, está sendo estratégica para o Brasil, em vista de uma eventual expansão do que é chamado território marítimo brasileiro, então uma área do solo marinho e também do subsolo, que poderia entrar a fazer parte da região onde o Brasil tem direito exclusivo de exploração de recursos, tanto naturais como minerais. Portanto, uma área muito quente do ponto de vista geopolítico, também científico. Tem vários colegas aqui que faz anos estudam essa região, inclusive eu. Então, hoje vou rapidamente apresentar algumas linhas dessa pesquisa, que tem como foco central o estudo de depósitos como esses, aqui são crostas cobaltíferas, então essa estrutura preta depositada no fundo marinho, rica em metais, é talvez a feição mais interessante do ponto de vista econômico na região, mas hoje prometo que não vamos mostrar nada sobre esse tipo de depósito, vamos falar de outras coisas, talvez menos econômicas, mas mais interessantes do ponto de vista científico. Mas rapidamente algumas informações sobre a elevação do Rio Grande. Aqui tem um mapa batimétrico que mostra então a elevação, onde está localizada entre costa do Brasil e dorsal mesoatlântica, um relevo proeminente, com um tamanho comparável ao estado de São Paulo, com a profundidade então da ordem de 600 metros até 4.000 metros. Então, uma gama muito vária de ambientes submarinos. Colocando um pouco em detalhe o centro da elevação, tem uma estrutura muito interessante. Notamos então a gama de cores que representam a profundidade. A cor mais quente, roxa, vermelha, são 600 até 1.000 metros, chegando até a porção mais verde por volta de 1.000 metros, e aqui nessa região a porção mais profunda por volta de 1.500 metros. E tem essa estrutura central, esse canal central, chamado Lineamento Cruzeiro do Sul, que é de fato um graben, um rift abortado, que corta a elevação em duas metades praticamente simétricas. Então é muito interessante do ponto de vista morfológico, tem vários ambientes e várias coisas a ser descobertas. Sobre a história geológica da elevação do Rio Grande, a teoria clássica de formação explica que ela formou-se a partir de um ponto quente localizado na dorsal mesoatlântica por volta de 90 milhões de anos atrás. Hoje, nesse ponto quente, encontramos a ilha Tristão da Cunha, e a partir desse ponto quente, então, houve a formação dessa unidade, não? A elevação do Rio Grande, em conjunto com a margem conjugada do lado leste, que seria o Walvis Ridge, nessa época ainda um único corpo, e depois, por causa do espalhamento do Atlântico, a unidade começou a ser espalhada em direção oeste, se afastando, portanto, do eixo da dorsal, até onde encontramos ela hoje. Então, uma gênese muito parecida ao que poderia ser a Islândia, hoje como equivalente geológico, com um núcleo de formação na dorsal mesoatlântica. Okay? Portanto, aqui tem uma apresentação pictórica, artística de como a elevação se desenvolveu. Ela começou como uma ilha tropical, era um ambiente imerso por volta de 85 milhões de anos atrás, com vulcanismo ativo, e aos poucos o vulcanismo acabou sendo inativo,
a ilha começou a entrar em subsidência, houve o rifteamento, a formação, portanto, da estrutura Cruzeiro do Sul no centro, houve um segundo episódio de vulcanismo durante o Eoceno, e em seguida um definitivo então, afundamento da estrutura até a profundidade atual. E aqui então tem vários mistérios que vão se abrindo sobre a história geológica da elevação, e vou começar exatamente com a questão da gênese. Eu acabei de mostrar para vocês esse modelo clássico de gênese a partir de um ponto quente no centro do Atlântico. Agora, essa teoria está sendo questionada, essa é uma escola de pensamento particularmente brasileira, que está propondo que, na verdade, a Serra do Rio Grande é um pedaço de continente da América do Sul que foi destacado a partir de uma certa época e, portanto, tem uma gênese continental. Com base em que evidências essa gênese está sendo proposta? Recentemente, nessa região da elevação, foram dragadas amostras de rochas cristalinas. E aqui tem então um trabalho de Santos e colaboradores, 2019, mostrando o tipo de amostras cristalinas que foram encontradas no leito marinho, então, na superfície. Trata-se, portanto, de gabbros, rochas metamórficas e rochas granitoides em geral, que foram datadas. Tem uma idade precedente à gênese da elevação, são rochas do Gondwana, porém a presença de rochas cristalinas num contexto oceânico, obviamente, está levantando um debate enorme sobre, de fato, a possibilidade que a elevação possa ter sido um pedaço da América do Sul que acabou sendo separado, e isso realmente é interessante também em vista da potencial anexão da região na área marítima brasileira. Okay? Então, isso seria uma teoria, de certa forma, que seria discordante em relação à teoria mais aceita hoje em dia, que seria essa. Tem mais do que isso. Então, ao longo dos estudos na elevação, encontramos nas áreas mais rasas, aqui em duas regiões simétricas em relação a esse graben central, estruturas sedimentares muito curiosas, como essas. Alguém já viu algo assim? Rosquinhas de sedimento carbonático consolidado, mas não só uma, várias. Todas com um tamanho da ordem de 15, 20 centímetros, com um buraco central de 5 centímetros. Todas iguais. Essas foram dragadas no fundo da elevação, mas durante um cruzeiro conseguimos que a amostra aberta é tudo areia carbonática, com porosidade. Durante um cruzeiro conseguimos fotografar como essas rosquinhas são localizadas no fundo do mar. Então se encontram deitadas no fundo do mar, são todas mais ou menos iguais, com essa cavidade central, e aí obviamente todo mundo que estava a bordo começou lançando hipótese, isso é stromatólito, nunca descrito ainda, ou esse aqui é um resultado do escape de gás, por exemplo, ou até é um resto de estruturas e raízes de vegetais da época em que ainda a elevação era imersa. Então, várias teorias bem interessantes, e tentamos então testar pelo menos algumas dessas ideias. Aqui uma outra foto que mostra um detalhe de uma dessas rosquinhas no fundo do mar. Fizemos petrografia, obviamente, o que revelou que trata-se de uma rocha carbonática, clássico greenstone, rico em foraminíferos, fracamente cimentados, então nada realmente estranho para uma região pelágica. O MEV confirmou a observação da petrografia óptica,
é tudo então, um aglomerado de concreção de carapaças de foraminíferos fracamente cimentadas, e também analisamos isótopos estáveis para tentar revelar a potencial presença de metano, talvez, que poderia ter justificado a ideia que são canos de escape de gás. Mas os valores isotópicos não demonstram a presença de metano. De fato, é um carbonato diagenizado no fundo do mar, sem presença de matéria orgânica e ainda menos de metano. Então, apesar do que tentamos fazer, que foi publicado, mas não temos ainda uma resposta sobre a gênese dessas estruturas. Permanece um mistério. Mas tem um outro mistério, que também é o último que vou apresentar hoje, antes do nosso debate, passando de depressões centimétricas para depressões quilométricas. Existe na elevação, nessa região aqui norte-oriental, um campo de depressões circulares de tamanho enorme. São entre as maiores depressões encontradas no fundo do mar, porque são chamados de pockmarks, então como se fossem crateras no sedimento solto no fundo do mar. Aqui mostro uma imagem acústica nesse ponto. Dá para ver então, essa forma redonda, essa cratera, que tem um diâmetro de ordem de 3 km e uma profundidade de quase 100 metros. E tem várias dessas. Tem dezenas dessas estruturas nessa região aqui. Como se formaram? Qual é a gênese dessas estruturas? São devidas ao escape de gás, mas nesse caso, esse gás tem qual origem? É uma área pelágica. A princípio não houve tempo para a deposição de matéria orgânica necessária para a formação de hidrocarbonetos. E, portanto, houveram alguns estudos. Essa é a única imagem submarina que temos da região. Já tem um tempo, tem já mais de 10 anos, que foi efetuado um mergulho com uma câmara de reboque para tentar ver se existe no fundo dessa cavidade alguma estrutura que sugira a presença de gás, e o que foi visto foi a presença de manchas de sedimento mais claro, que sugerem talvez que haja algo se movimentando, que está levando sedimento um pouco mais profundo para a superfície, gerando essas manchas de material mais claro. Mas é muito pouco ainda para, de fato, entender o que está acontecendo. E um ano e meio atrás, então, participamos de um cruzeiro oceanográfico. Tem também o Alexandre, que agradeço a presença, que estava comigo a bordo, num navio da Marinha Brasileira, Vitalio Oliveira, na região. Aqui tem o grupo de pesquisa com os militares. E então foram efetuadas várias amostragens em várias regiões para mapear esses campos de pockmarks gigantescos, com coleta também de testemunhos, e o futuro nos dirá, talvez, se conseguimos entender um pouco melhor as causas da formação dessas depressões muito interessantes. Então, por isso, eu agradeço pela atenção e vamos abrir o debate.